Eu tenho certeza que alguns internautas já ouviram falar do cardiodesfibrilador, tanto do desfibrilador automático que é usado para fazer a prevenção de morte no meio de uma multidão, ou no meio de um shopping, ou no campo de futebol, como a gente às vezes vê acontecendo com jogadores, com atletas, como o Dr. Sobral está falando, que é uma prevenção para morte súbita, ou primária ou secundária, essa prevenção, quando você implanta um cardiodesfibrilador para evitar exatamente essa arritmia ventricular, que é da parte de baixo do coração, que pode causar a morte súbita. Por outro lado, nós temos arritmias também muito frequentes, que às vezes não causam morte súbita, mas podem causar eventos como o AVC. Aí, doutor Tão, eu pergunto, a fibrilação atrial, né, que também faz parte dessa campanha, para chamar a atenção, para a gente fazer o diagnóstico, o que o senhor pode falar para a população em termos de o que é a fibrilação atrial e quais os sintomas da fibrilação atrial para que eles procurem um atendimento mais adequado? A fibrilação atrial é uma arritmia, o Dr. Sobral já falou que as ventriculares são as de maior risco, as supraventriculares, as que estão nos átrios, são de menor risco. É menor risco até entre aspas, porque determinados tipos de arritmias, como essa cara está falando da fibrilação atrial, que são supraventricular, nasce dentro dos átrios, elas determinam uma desorganização, essa fibrilação atrial, total do átrio. O átrio começa a bater desorganizadamente numa frequência muito alta, em torno de 400, 500 batimentos, que causa só um tremor na parede, não mais uma contração efetiva. E esta arritmia pode ocorrer em pessoas normalmente mais idosas, na sétima, oitava e nona década de vida é que tem a maior incidência dessa arritmia, mas também pode ocorrer em pessoas jovens. E a consequência dessa arritmia, ela faz com que o ventrículo que está lá embaixo recebendo essas quantidades de batimentos nele, bata totalmente desorganizado, com frequências variáveis. Então, para se diagnosticar, às vezes a própria pessoa palpando, quem tem sensibilidade de se palpar o pulso, pode perceber a irregularidade do pulso característico dessa arritmia chamada fibrilação atrial. E batendo às vezes rápido demais o coração com irregular, ou até batendo normal, mas irregular. Isso depende tudo bem da disposição que o coração tem para deixar passar mais essa frequência dos átrios para os ventrículos ou não. Esse tipo de arritmia, como eu falei, ele é benigna, entre aspas, ela propicia a formação dentro dos átrios por essa batida muito rápida. A velocidade do sangue cai muito dentro desses átrios e é muito comum a formação de coágulos lá dentro. E esses coágulos lá dentro do átrio... risco de AVC, né? Exatamente. Saindo a possibilidade de uma embolia, quer seja para qualquer lugar do organismo, mas principalmente para o cérebro, que a doutora Carla está falando que é o acidente vascular cerebral. Isso não pode, às vezes não pode não custar a vida da pessoa, mas custa a qualidade de vida dele de maneira importante, de forma que ela precisa ser identificada rapidamente, tratada e minimizado esses riscos para esse tipo de problema da fibrilação atrial. O segundo problema da fibrilação atrial é que a batida irregular do coração, tá certo, do ventrículo, batendo de frequências variáveis, faz com que esse ventrículo, com o tempo, ele está sendo sempre exigido a mais do que ele normalmente faz. Batendo de forma totalmente desregular, ele está sendo sempre exigido a mais. Isso faz com que essa musculatura canse, e cansando ele pode dilatar. Dilatar ele pode aumentar e dando o quadro clássico de uma insuficiência cardíaca. O coração começa a não bombear o sangue com frequência, com uma quantidade suficiente para irrigar o organismo, determinando então sintomas clássicos de insuficiência do coração, principalmente a falta de ar. Isso então são os dois vertentes dessa arritmia que trazem grandes problemas, e ela é considerada a arritmia sustentada mais frequente na prática clínica. Ou seja, quanto mais a gente prestar atenção,
fazer o acompanhamento e identificar precocemente, a gente vai reduzir AVC para a população e sequelas ou morte, né? Exatamente isso, e além disso, reduzir também a possibilidade de o coração dilatar, crescer. E fazer ciência cardíaca. E esse coração dilatado crescido pode começar a gerar arritmias, como o Dr. Sobral falou, na parte ventricular, e essa sim, também pode levar à morte súbita. Só para complementar, Carla, lembrar que a incidência de AVC da fibrilação atrial pode chegar até 30%. Não é desprezível. Então as pessoas portadoras de fibrilação atrial devem procurar o profissional e seguir as orientações e medicamentos adequados. E que nem sempre a fibrilação atrial dá sintoma, né? Então o sintoma é claro para a pessoa que está tendo que isso é uma fibrilação atrial, o ritmo irregular é uma fibrilação atrial. Então quanto mais precocemente se fizer o eletro, ou se identificar através do Holter, ou a pessoa fazer um acompanhamento seriado em que note que está aumentando as arritmias de baixa frequência para alta frequência, sim, que pode determinar a fibrilação atrial, é sempre muito importante. Por isso nós estamos fazendo essa campanha também.